Hoje, quarta-feira, pessoal, é a quarta-feira da resposta de Deus. E eu tenho uma palavra sobre resposta. Quem é que está precisando de uma resposta de Deus? Ó? Você está aqui na hora certa, veio no dia certo e Deus vai responder você hoje. Tenho certeza. Olha, no primeiro culto que nós tivemos aqui às 9 da manhã, 8h30, perdão, e foi assim muito bonito, pessoal, que nós começamos a orar. E a princípio, assim, parece que não ia acontecer nada. Mas, de repente, um é curado ali, outro conta o testemunho. Pastor, saiu a dor de cabeça, saiu a dor no peito. O outro, pastor, saiu aqui a dor no pescoço. E Deus operou lindamente, pessoal. Porque Jesus cristão mesmo. A Bíblia diz ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Amém? Em nome de Jesus. Então, hoje, o último dia do mês de novembro. Último dia. Alguém viu novembro passar aí, pessoal? Alguém viu novembro passar? Pois é. Daqui a pouco já estamos virando o ano e como o ano passou rápido. Como o ano passou rápido. Você nota como que o tempo está passando rápido, pessoal? A impressão que dá é que Deus está acelerando o tempo. O pé no acelerador e o tempo está sendo acelerado. Mas amém. Olha, sexta-feira, só lembrando a você, que sexta-feira, que nós estamos na sexta-feira da batalha, sexta-feira da limpeza espiritual. E, portanto, nós vamos entregar aqui uma garrafa de água para você levar para casa, porque Jesus é a fonte da água da vida, não é, pessoal? Então, você vai levar essa água para casa, vai beber dessa água. Quanta gente já foi curada através de um copo com água, que é colocado lá no televisor, quando o missionário ora, quando o pastor ora. Muita gente é curada, pessoal, muita gente. Eu vi um senhor contando uma bênção. Ele disse que ele tinha problema gástrico, né? Ele tinha que ficava a noite toda aquela queimação e ele não conseguia dormir. E para ter um pouquinho de alívio, ele pegava leite bem gelado, ficava tomando aquilo de tanto que doía. Até que um dia, ele na madrugada ligou a TV, estava lá o missionário R.R. Soares. E o missionário diz, olha, coloque um copo com água. Eu vou orar nesse copo com água. E ele creu. Colocou o copo com água, o missionário fez oração, e ele diz, olha, pastor, tomei daquela água, fui curado na hora. Foi instantâneo. Nunca mais tive aquele problema de queimação gástrico que eu tinha antes. Então, assim é nosso Deus. Então, sexta-feira eu entrego aqui uma garrafinha para você levar para casa, em nome de Jesus. Você vai beber dessa água, vai dar para alguém beber dessa água, alguém que tem um vício, alguém que de repente está enfermo, doente, pode levar no hospital também a água, em nome de Jesus. Hoje mesmo eu saí para fazer algumas visitas, no intervalo do culto da tarde, fui fazer umas visitas aqui num bairro aqui da cidade, não é Ouro Verde, como é que chama aquele bairro? Passo Ouro Verde, né? Não, depois ainda, lá no final, pessoal da cidade. Oi? Rubi, para lá do Rubi ainda. Para lá do Rubi. Lá onde Judas, o pessoal fala, perdeu a bota? Perdeu a meia, né? As botas perdeu. Mas eu tive lá naquele bairro, fui fazer umas visitas ali, lugar abençoado, lugar bonito ali. E ali nós levamos ali a água para uma irmãzinha, e ela recebeu com tanta fé, falou, pastor, essa água aqui eu vou passar nas minhas vistas, pastor. Ela está com um problema assim na vista, e ela pegou aquela água com muita fé, nós oramos mais uma vez, e ela diz, vou usar, vou dar para toda a minha família que é essa água, em nome de Jesus. Amém, pessoal? E tudo aquilo que a gente faz com fé dá certo, não dá certo, pessoal? Tudo aquilo que você faz com fé. Você trouxe a Bíblia aí? Quem trouxe? A mensagem hoje tem um tema, depois o André coloca aí, ó. Como ter resposta de Deus. Como ter resposta de Deus. Esse é o tema de hoje da nossa mensagem. Nós vamos começar como ponto de partida Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Olha que texto tremendo da Bíblia. Olha que palavra forte. Quem encontrou aí? Diz amém. Ó, clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha para mim.
Essa palavra é tremenda. Deus falando aqui com o profeta, dizendo, clama a mim. Porque se você clamar, Jeremias, eu vou te responder. E eu vou mostrar coisas para você, grandes e firmes, que você não sabe. E não tem coisa que a gente precisa saber? Quando eu vim para Jesus, eu queria saber uma coisa. O que é que Deus tinha para a minha vida? Você sabe que eu ouvi falar que a maioria das pessoas que estão na igreja, elas não sabem o que Deus tem para elas. E quando você não sabe o que Deus tem para você, você não sabe onde você pode chegar também. Mas pastor, dá para a gente saber? Dá. Como é que eu vou, pastor, saber a vontade, o desejo de Deus, o propósito de Deus para a minha vida? É na intimidade, é na oração. E eu coloquei, assentei no meu coração, eu vou começar a orar, buscar a Deus para saber o que Deus tem para mim. E quanto mais eu orava, mais desejo de fazer a obra de Deus eu tinha. Mais desejo de estar envolvido com as coisas de Deus eu tinha. Até que um dia eu deixei tudo, trabalho, material, deixei a minha vida toda, pessoal. Abri mão da minha vida e fui viver aquilo que Deus tinha para mim. Então a Bíblia diz, clame a mim. Você quer ter uma resposta? Você está precisando de resposta? Está aqui, olha a resposta. Clama a mim. E eu vou o quê? Te responder. Nós vivemos um tempo que as pessoas não querem clamar, pessoal. Elas querem resposta rápida. Um dia uma senhora veio na igreja. Ah, pastor, ora por mim? Oro, com certeza eu oro. E aí antes de eu orar, botar a mão na cabeça dela, ela olhou para mim assim e disse, pastor, se Deus te mostrar alguma coisa, viu? Fala para mim. Falei, caramba, já vou ter que ver alguma coisa. E aí eu orei por ela. Quando eu terminei a oração, ela olhou. E aí, pastor, Deus te mostrou alguma coisa? Eu falei, não, eu orei, a senhora está abençoada. E eu senti que ela ficou frustrada. Por quê? O que ela queria que eu falasse? Hein? Serva minha, eis que Deus... Não, irmãos, a gente não pode brincar com isso, não. Pastor, o senhor não crê em revelar? Eu acredito que Deus fala assim, pessoal. Mas nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E as pessoas querem assim revelação, coisa rápida, porque não quer orar, não quer buscar Deus. A maior revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se você clamar, Deus está dizendo, eu vou lhe responder. E eu vou mostrar coisas para você que você o quê? Não sabe. Mas a Bíblia está dizendo, clamar. Clamar é diferente do que? De reclamar. Muita gente não clama, não. Pelo contrário, reclama. Talvez alguém aqui está que nem o profeta Abacuque. Quem já leu Abacuque, a Bíblia, Abacuque? Abacuque é um livro pequeno, tem 3 capítulos apenas. Você lê rapidinho, 15, 20 minutos, você leu todo o livro de Abacuque. Abacuque quer dizer o quê? Abraço. Em outra tradução diz que quer dizer lutador também. Mas Abacuque viveu num tempo difícil. E o Abacuque, que se você dá uma espiadinha lá no livro de Abacuque, nos primeiros capítulos, Abacuque começa dizendo, Senhor, até quando? Clamarei eu, e o Senhor não virá. Até quando eu vou gritar paz e eu vou ver violência? Até quando a lei vai ser frouxa? Até quando o ímpio vai dominar em cima do justo? Até quando, Deus? Até quando? E o Abacuque, ele orava por Judá. Judá estava corrompido. Então Abacuque não conseguia entender, compreender o propósito de Deus. Deus ficou em silêncio. Mas naquele silêncio, alguns dizem que ele orou 12 anos. Naqueles 12 anos que ele orava, Deus tinha um propósito. Deus estava trabalhando nos bastidores. E não é porque você tem orado a Deus, talvez você diz, pastor, eu estou orando faz um tempão, estou clamando um tempão, e eu não estou vendo nada acontecer. Não é porque você não está vendo o que não está acontecendo. Não, Deus está trabalhando, e às vezes Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha nos bastidores.
E eu aprendo uma coisa: quando Deus está em silêncio, é a hora que Ele está mais trabalhando na nossa vida. Quem sabe alguém aqui está passando por um silêncio de Deus. É aquele momento que você clama, ora, busca e a resposta não vem. Então, se a resposta não veio, amigo, olha, se Deus não lhe respondeu, não seja precipitado, não. A Bíblia diz que quem é precipitado peca. Eu costumo dizer assim, olha, quando eu oro a Deus e a resposta não vem assim de imediato, sabe o que eu faço? Eu vou deixando a coisa acontecer naturalmente. É assim. Quem sabe você está aqui hoje querendo tomar aí uma decisão. Ah, pastor, eu já orei, a resposta não veio, a direção não veio. Calma, amigo. Não, pastor, mas eu preciso para hoje e tal. Calma. Deus vai te responder. Deus vai lhe responder, mas não seja precipitado, porque quem é precipitado acaba pecando. Então, Jeremias está dizendo aqui, olha, Deus está dizendo, clama a mim, e eu o quê? Responder-te-ei. Eu o quê? Responder-te-ei. E eu disse que clamar é diferente do que? De reclamar. Mas eu quero te dizer também que resposta não é só quando Deus resolve a coisa. Porque Deus pode responder para nós de 3 maneiras. E de que maneira Deus responde? Deus responde dizendo sim. E não é bom quando você recebe um sim de Deus? Aliás, até na Bíblia diz, nele está o sim e o amém. Você está orando tanto por algo, Deus fala sim. Mas às vezes Deus fala o quê? Não. Você já recebeu o não de Deus? Já recebeu? Imagina, você está orando tanto por algo na sua vida. E aí Deus fala não. Não. Aí você tem que respeitar. Você tem que entender. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe. E como Ele sabe. Mas às vezes Deus fala o quê? Espere. Espere. Deus responde dizendo sim. Ele responde dizendo não. E às vezes Ele fala, espera. E é bom esperar? É bom esperar, pessoal? É bom? Nem sempre. Você clama a Deus e pede a Deus a resposta não vem. Aquela bênção não vem. E aí você tem que esperar. Eu digo a você que tem coisas que eu orei, há muitos anos atrás, que está acontecendo agora na minha vida. Porque Deus sabe a hora certa de nos abençoar. Ele sabe. E com Deus é assim, é tudo no tempo dele. É na hora dele. Não é no nosso tempo. Não, é no tempo de Deus. Deus fala sim, mas Ele diz o quê? Não. E às vezes Ele fala, espera. E quando Ele diz espera é porque Ele está trabalhando. Quem sabe aqui, alguém está esperando. Alguém de repente está aguardando aí uma resposta. Ah, pastor, eu estou esperando. Deus vai te responder sim. Ele vai. Na hora certa, no tempo certo, a bênção chega. Amém, pessoal? Mas nós precisamos orar, precisamos aprender a entrar na presença de Deus. Muita gente às vezes me procura e diz, pastor, será que eu estou orando certo? Eu estou orando a Deus, mas eu não sei se eu estou orando certo, da maneira correta. Ô pastor, será? Como é que eu sei que eu estou orando certo ou não? Ué, a sua oração tem que ter base com a palavra de Deus. Se não tem base na palavra de Deus, não, pessoal. A Bíblia diz, pediu, não recebeu. Porque você pediu mal. Para gastar aonde? Nos vossos deleites. Pediu, não recebeu. Porque pediu mal. Mas a oração tem um princípio, pessoal. E nós precisamos aprender a orar. E qual o princípio da oração? Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, 9. Mateus 6, 9. Eu estou falando sobre resposta. Como ter resposta de Deus. Olha lá. Os discípulos vêm até Jesus e eles dizem, Senhor, nos ensina a orar. Interessante que eles não falam para Jesus, ensina a gente a pregar. Ensina a gente a curar os doentes. Ensine a gente a expulsar demônios. Não, Jesus diz, nos ensina, os discípulos, nos ensine a orar. E aí Jesus ensinou eles?
Jesus ensinou. E aí Jesus diz, 6:9. Portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo, é assim que ora. É assim que é a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos entendendo um pouquinho aqui. Irmãos, toda vez que nós vamos orar, tem até a hora certa para pedir. Tem gente que já entra na oração, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, me dá isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro e aquilo outro também. Não, não é assim. Jesus está dizendo, é assim que ora, Pai nosso, porque Ele é o nosso Pai. E se Ele é Pai, nós somos seus filhos. Ele não é o cara lá de cima, como diz a outra aí, né? O cara lá de cima. Que falta de respeito com Deus, hein? Eu me lembro quando menino, eu fui criado, sou jovem ainda, pessoal, mas eu lembro quando meu pai chamava, a mãe chamava, e a gente corria e dizia o quê? Sim, senhor. Sim, senhora. Ai de mim, se meu pai me chamasse, o que você quer, o cara? Eu não estaria nem vivo hoje aqui. Você imagina se a minha mãe chamasse, o que você quer, o cara? O que você quer? Imagine só. Sim, senhor. Sim, senhora. Se os pais exigiam esse respeito da gente, imagina o pai lá do céu, o pai celestial. Meu irmão, você tem que ter muito respeito com ele. Tem que ter respeito. E tem que falar com carinho com Jesus. Tem até uma canção que diz, fala com carinho com Jesus. Fala com muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, o teu nome é santo. Vira lá. É a maneira correta de orar. Venha o quê? Venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feito o quê? Você tem que orar. Deus, a tua vontade tem que ser feita. Não a minha vontade. Que a tua vontade prevaleça. Você está disposto a deixar a vontade de Deus prevalecer na tua vida? Seja feita a tua vontade. A tua vontade. A tua vontade tem que prevalecer, não a minha vontade. Não a minha vontade. Tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Olha aí, agora sim. Você já reconheceu Ele como seu pai. Você viu Ele como, você se viu como filho. Você diz, olha, venha o teu reino. Olha, o pão nosso, aí você pode pedir. Porque pão nosso de cada dia supre as minhas necessidades. Porque nós temos um Deus que supre a nossa necessidade. Supre. Estamos acabando o ano. Te faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Aliás, a Bíblia diz que quem busca a Deus, não tem falta de nada. E se você buscar a Deus, não vai te faltar nada. Absolutamente nada. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha lá, perdoa as nossas dívidas. Na sua oração, na nossa oração, temos que pedir perdão a Deus pelos nossos erros. Se errou, Deus, perdoa o meu pecado. Se eu pequei, consciente ou inconsciente, Deus, voluntário ou involuntariamente, me perdoe, Senhor. Me perdoe. Tem misericórdia, porque às vezes a gente peca até em pensamento. Deus conhece nosso pensamento, não conhece? E nós vamos dar conta a Deus até dos nossos pensamentos, pessoal. E temos que orar, Deus, misericórdia de mim, Jesus. Puxa vida, eu pensei mal. Eu não agi como homem de Deus ou mulher de Deus. Vamos dar conta a Deus, porque, irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos, como ele diz assim, olha, então temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Vamos lá. Assim como nós perdoamos os nossos, agora eu pergunto a você, cá para nós. Quando alguém erra contra você, quando alguém falha com você, você perdoa quem erra contra você? É importante perdoar, porque tem gente que não perdoa. Eu já vi cristão falando assim, olha, eu vou para o inferno, mas não perdoo. Mas vai mesmo, pessoal. E vai de fato. Pastor, mas que baita maldade que fizeram comigo. Pois bem,
O perdão é fácil, pessoal. É fácil perdoar uma pessoa que nos maltratou? É fácil perdoar alguém que nos prejudicou, que nos deu um baita de um prejuízo? É fácil perdoar? Eu não estou brincando com o teu sentimento. É fácil perdoar o assassino de um filho? É fácil, pessoal? Não é fácil. De maneira nenhuma. É fácil perdoar, não estou brincando com o sentimento. É fácil perdoar a amante do marido? Hein? Pelo amor de Deus, eu quero que essa mulher morra, pastor. Pois é. Jesus disse, olha, se você perdoar, eu te perdoo. Mas se você não perdoar, eu não posso te perdoar também. Irmãos, só o Espírito de Deus que nos ajuda a perdoar. E há um texto na Bíblia que eu acho tremendo, é um dos textos mais fortes sobre dar o perdão. Você já deu uma espiadinha naquele texto de 2 Coríntios, no capítulo 2:10? Eu gostaria que você anotasse isso na sua Bíblia, tá? 2 Coríntios 2, versículo 10. Olha o que Paulo diz aqui, olha. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por... Olha o que Paulo está dizendo. Quando você não perdoa, o diabo está vencendo você. Tem Bíblia que está dizendo, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Isso é muito sério. Se você não perdoa, o diabo está te vencendo. Ele está te subjugando. E Paulo diz, se é que tive que perdoar, eu precisei ir na presença de Cristo. Eu sei que tem coisas que a gente tem que ir na presença de Deus. Tem que ir na presença de Deus. Porque é aquela pessoa que nos magoou, aquela pessoa que nos fez um mal muito grande, e às vezes você não consegue perdoar. Eu estou falando aqui, talvez venha até a imagem dessa pessoa diante de você. Eu estou falando, você lembrou o nome daquela pessoa, o coração, fecha. Você fala misericórdia. Pois bem, irmão, se você não perdoa, o diabo vai alcançar vantagem. Você tem que ir na presença de Deus. Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a esquecer essa maldade que fizeram comigo. Não, pastor, mas foi maldade mesmo. Então, ore a Deus. Deus, me ajuda a esquecer. Me ajuda a esquecer. Me ajuda. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, tem aí mais de 10 anos. Uma senhora um dia me procurou, já senhora de idade. Ela falou, pastor, olha, hoje realmente eu sei que eu sou convertida. Porque eu consegui perdoar o meu pai. Falei, é mesmo? Falou, pastor, hoje ela tinha mais de 60 anos. Ela disse, eu consegui perdoar meu pai de criação, porque meu pai, que me criou, que era para me guardar, me proteger, ele abusava de mim e da minha irmã. Você imagina o pai que abusa da filha. Ela disse, pastor, eu não sei se eu tinha mais ódio dele ou se eu tinha mais ódio da minha mãe, porque minha mãe sabia de tudo e ficava quieta. Eu falava para minha mãe, ele dizia que aquilo é mentira. É fácil. Ela falou, pastor, eu ainda menina, saí de casa, fui embora de casa, que eu não aguentava mais ser abusada pelo próprio pai. E ela saiu, foi viver a vida lá fora, e por conta do pai, pelos abusos, que o pai, ela sofreu muito na vida. Mas agora ela entra na igreja, ela ouve falar do perdão, da palavra de Deus, e ela diz, pastor, agora o meu pai com a cabecinha branca, velhinho, eu fui até ele e diz, olha, meu pai, eu te perdoo por tudo aquilo que você fez na minha vida. Pelos abusos, e ela diz, como meu pai chorou. E eu perdoei ele. Eu me senti até mais leve, pastor. E ela disse, a minha mãe também perdoei, que a minha mãe agora velhinha, eu pego a minha mãe e trago a minha mãe para morar comigo e cuidei dela até o fim da vida dela. Meu irmão, o perdão é divino, não é? Agora é fácil perdoar isso? Abuso de um pai? É uma ferida que se abriu. É só pelo Espírito Santo.
é só na presença de Deus. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui na igreja, me vendo. Você de repente tem uma ferida que está aberta, uma mágoa que ficou. Eu não sei o que aconteceu com você. Seu coração fica endurecido. Você precisa fazer como Paulo está dizendo. Se é que tive que perdoar, eu fui na presença de Cristo. Vai na presença de Deus. Deus, me ajuda a perdoar. Deus, misericórdia, me ajuda, Deus. Me ajuda a esquecer essa maldade que fizeram comigo. Me ajuda, Deus. Amém? E Deus ajuda? Ajuda? Eu já vi gente falar, pastor, eu perdoo, mas não olho mais na cara. Isso é perdão? É perdão, pessoal? Olha, eu até perdoo, mas não quero nem ver na minha frente. E se eu estiver numa calçada, ele vier vindo, eu pulo para outra calçada. Isso não é perdão. Perdão é quando alguém te machuca, quando alguém, de repente, é mal com você, você perdoa aquela pessoa, você fala com aquela pessoa, você não sente, você não fica constrangido, você não fica perturbado em olhar para aquela pessoa. Não. Então, Paulo diz, perdoe para que você não seja vencido por Satanás. Mas eu estou falando hoje de clamor, de resposta. E quem sabe você não está tendo uma resposta de Deus por conta do quê? Por conta de um pecado, ou até de uma falta de perdão, de uma mágoa que tem no coração. Aí a resposta não vem. Então é importante, pessoal, aprendermos aqui. Volta lá para o texto bíblico lá de Mateus 6, já lemos aqui 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do quê? Do mal. Olha na oração. Ore a Deus, Deus, não me deixa cair em tentação. Não me deixa cair. Não me deixa cair. Você está sendo tentado? Pastor, eu estou sendo tentado. E todos nós somos tentados. Todos nós. O que é uma tentação? É uma tentativa do diabo de derrubar a você. É uma tentativa do diabo, pessoal, sabe, fazer você cair. Mas não caia, não. Sabe que todos nós temos um ponto fraco. Todos nós. E o diabo conhece. Ele sabe que tem áreas da sua vida que você tem que ficar mais atento. Então tem áreas que você tem que ficar mais ligado, mais atento. Até o coco, você já viu o coco, né? O coco é todo duro. Esses dias eu fui pegar uns cocos lá para o meu filho, ele gosta de tomar coco, e o coco é tão duro, mas mesmo o coco sendo duro, tem uma parte dele que é mole. Você sabia disso? Não sabia, não? Pega um coco verde, você tira aquela flangezinha dele, tem uma parte lá que é mole. E é muito fácil. Aí você bota o furadorzinho, é muito fácil para você abrir ele. Até o coco tem uma parte que é mole, pessoal, que ele é tão duro. Então nós temos que ficar mais esperto em algumas áreas da nossa vida. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. É a oração do Pai Nosso, pessoal. E Deus vai te responder. Ele quer te responder. E de repente, se você não está tendo resposta de Deus, tem um particular com Jesus. Se você tiver um particular com Jesus, ele vai até te responder, porque ele não está te respondendo. Deu para entender? Ele vai te responder porque ele não está te respondendo. Marcos 9, 28. Olha esse texto bíblico aqui, ó. Aos discípulos, eles queriam uma resposta. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Tem Bíblia que diz, em particular. Porque não podemos o quê? Expulsar. E disse, essa casta não pode sair coisa alguma, a não ser com oração. Com oração. Olha para mim aqui, ó. A Bíblia diz que um menino fica endemoniado, um jovem lunático, e os discípulos do Senhor vão lá expulsar o demônio, e o demônio sai? Não saiu. Não conseguiram expulsar. Jesus vai lá, repreende, o demônio sai. Mais tarde os discípulos chamaram Jesus, Senhor, não entendemos, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Tiveram particular. Jesus falou, sabe por quê? Porque existe uma casta de demônio que só vai sair com jejum e oração. Se você tiver um particular com Deus, Ele vai responder a você. Deus, por que eu não estou sendo curado?
Por que a porta não está abrindo para mim? Por que o meu milagre não vem? Por que eu vejo tanta gente contar bênção e eu não tenho bênção para contar? Por quê? Se você falar com Jesus, ele vai te responder. Ele vai te responder. Talvez como ele respondeu, né, para o jovem rico, né, lembrei daquela passagem, aquele jovem vem até Jesus e ele queria herdar a vida eterna. E aí Jesus disse, olha, guarda o mandamento. E ele se achando perfeito demais. Não, mas tudo isso eu faço. Eu honro pai e mãe. Jesus falou, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Esse texto chama atenção. Está te faltando uma coisa ainda. O que é? Pega tudo que você tem e vende, dá aos pobres, vem me segue. Ele o quê? Não, isso não. Isso eu não faço. E ele saiu contrariado com aquela palavra. Contrariado, não aceitando a palavra. Se você falar com Jesus, ele vai te responder. É por isso. É por aquilo ali. É por aquilo outro. É isso que está impedindo eu de lhe responder. Mas eu quero mostrar para você aqui dentro da palavra alguns textos que falam sobre resposta de Deus. Amém? Eu comecei pregando aqui, olha, clama a mim e eu vou te responder. Textos que falam sobre respostas. Abra lá agora, estou terminando, Juízes 6. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles ficaram 7 anos na mão do inimigo. 7 anos. Israel empobreceu muito. Eles sofreram por conta do pecado, viraram as costas para Deus. Mas esse povo que estava gemendo e sofrendo, o que eles começaram a fazer? Hein? Eles clamaram a Deus. Eles começaram a clamar. E Deus ouviu o clamor? Deus ouviu? Ouviu. Deus ouviu, levantando Gideão, que lutou com 300 homens e venceu um exército lá fora. E livrou Israel. Olha outro texto que fala aqui sobre clamor. Marcos 10, 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era quem? Quem estava passando por ali? Jesus de Nazaré. Ele começou o quê? Clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha outro aqui que clamou. E ele tinha tudo para reclamar, não tinha? Ele era cego, ele era mendigo. E a Bíblia diz que ele ouve Jesus passando. Pergunta, o que está acontecendo? Que alvoroço? É Jesus, é o mestre da Galileia. Ele está passando por aqui. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, filho de Davi. Jesus era filho de Davi, pessoal? Hein? Por que filho de Davi? Porque ele era da linhagem de Davi. Tem misericórdia de mim. E ele clama. Ele tinha tudo para reclamar, mas ele clama, ele foi atendido? Foi. E se você clamar, Deus vai te atender também. Vai lhe atender. Agora, ó, Salmo 34, já estou terminando. Salmo 34, versículo meia dúzia. Salmo 34. E a gente já ora. Olha o que o salmista disse. Clamou este pobre, e o Senhor o quê? O salvou. Aleluia. E o ouviu, e salvou de todas o quê? Você está angustiado? Pastor, tô. Clame. Deus vai te ouvir. E vai te livrar dessa angústia, dessa aflição que você está vivendo. Pastor, estou numa aflição, estou numa angústia, estou numa luta. Clame, que ele está dizendo, se você clamar, eu vou ouvir. E o quê? Eu vou te salvar de toda angústia. Salmo 34, ainda 17. Os justos o quê? Os justos clamam. E o Senhor o quê? Os ouve e livra de todas as suas angústias. Talvez você diz, pastor, estou cheio de problemas. Estou cheio de problemas.
Pastor, é tanto problema, a Bíblia está dizendo, clame e Ele vai te livrar dos problemas, da angústia, da aflição. Fica na presença de Deus. Você quer resposta de Deus? Quem quer uma resposta de Deus? Pode clamar, viu? Você está precisando de uma resposta de Deus? Pode clamar, pode orar, pode buscar Deus. Ele vai te dar a resposta. Amém? Vamos aplaudir Jesus com fé. E graças a